Abandonando assim as osteopatias metabólicas, falaríamos agora de alguns conceitos ligados aos tumores ósseos. Os tumores ósseos podem ser primitivos, e dentro dos primitivos temos tumores ósseos benignos e malignos, sendo que os benignos são formados, enfim, não sendo isto obviamente uma listagem exaustiva, pelo quisto ósseo, portanto uma lesão quística, pelo fibroma não ossificante, o condroblastoma, o osteoblastoma ou o osteocondroma, também conhecido como exostose osteocartilagínea. Quanto aos tumores malignos, eles provêm de 3 linhas celulares fundamentais, provêm dos fibroblastos, e teremos então um fibrosarcoma, provém dos osteócitos, e se desenvolverá então um osteosarcoma, e por último poderão provir também da cartilagem, e então aí teremos o desenvolvimento de um condrosarcoma. Como é sabido, também os tumores ósseos tendem, e os mais agressivos tendem sobretudo a afetar as populações mais jovens, muitas vezes antes da fusão epifisária. Isso é sobretudo verdade, tanto o esqueleto imaturo ainda, sobretudo verdade para o osteosarcoma. Por exemplo, o fibrosarcoma já é um tumor ósseo que, em geral, costuma atingir pacientes nas décadas mais elevadas da vida, portanto, mais tardio. O condrosarcoma está numa forma intermédia entre os dois tumores. Obviamente seria muito difícil, no contexto desta revisão, estarmos aqui a falar exaustivamente de todas estas entidades. No entanto, a principal preocupação que deve existir é podermos perceber o que é que determina que o radiologista possa dizer se determinada formação expansiva intraóssea é benigna ou se, pelo contrário, tem um aspecto de malignidade. Portanto, esta determinação que um radiologista experimentado pode efetivamente fazer baseia-se na análise de alguns critérios e que podem, de facto, levar a que seja possível contemporizar com uma observação expectante num determinado caso ou, pelo contrário, partir para outros procedimentos mais agressivos. Portanto, julgo que é extremamente importante conhecer quais os sinais de uma e de outra situação. Assim, a favor de um processo benigno, de uma lesão expansiva benigna, estão essencialmente os sinais de não agressividade. A lesão tem que ter contornos bem definidos, terá que existir, e este é um dos pontos fulcrais, uma marginação esclerótica que delimita a lesão do ossão. A reação perióstica a existir será normalmente uma reação perióstica compacta, o que significa que o periósteo, embora lesado, teve tempo de reagir e de produzir novo osso ao longo do tempo, e também estes processos, em geral, não se fazem acompanhar de ruptura cortical, a não ser quando a cortical está de tal maneira adelgaçada por processos expansivos benignos que pode sofrer ruptura por traumatismo mínimo, e então cursando com uma fratura patológica. Os dados a favor de malignidade. As lesões de grandes dimensões, superiores a 5 cm, têm muito mais probabilidade de ser malignas do que benignas, portanto, a dimensões influi claramente também no raciocínio perante a radiografia. O aspecto corroído, o aspecto permeativo do osso infiltrativo é de facto sugestivo de malignidade. As áreas de osteólise, nestes casos, não têm geralmente limites bem definidos com marginação esclerótica. A ruptura cortical é frequente, a reação perióstica não é compacta, pelo contrário, por exemplo, lamelar, o que significa que o perióstico é descolado, apoia novo osso e é descolado novamente pelo tumor, ou é mesmo destruído todo em todo e apenas consegue produzir novo osso à periferia, levando a que haja, digamos, uma produção de um e de outro lado, que forma como que um triângulo conhecido como o triângulo de Codman, que é de facto um dos sinais muito conhecido e associado ao osteosarcomas extremamente agressivos. Por último, claro, se é uma lesão que não fica confinada ao córtex, a massa de tecidos moles acompanhante é muito frequente. Aqui temos o exemplo de tumores benignos, 3 tumores. Na primeira imagem vemos uma lesão a nível da região metafisária da tíbia. É uma lesão bem definida, de limites escleróticos, como se vê,
portanto, não conduz à interrupção da cortical óssea e é, como digo, uma lesão sem aparente agressividade. Na lesão do meio, verificamos também que é uma lesão endomedular de uma das falanges, é uma lesão endomedular bem delimitada, leva a um adelgaçamento cortical, mas também igualmente sem ruptura e sem alteração dos tecidos moles acompanhantes. Por último, na imagem da direita, vemos uma lesão expansiva já de maiores dimensões, de sede metáfise ou epifisária e que também provocam aqui um grande adelgaçamento com expansão da cortical, mas ainda sem ruptura. Portanto, exemplos de 3 lesões benignas, concretamente tratavam-se de quistos ósseos, de um condroma na falange e de um quisto ósseo neurismático a nível da extremidade proximal do prónio e, portanto, todas estas lesões poderão ser, enfim, catalogadas como lesões benignas, apesar deste aspecto, sobretudo da tíbia expansivo. E aqui temos o que se entende, de facto, pelo aspecto radiológico habitual de malignidade, em que se observa uma grande massa de tecidos moles, se vê um aspecto corroído permeativo do osso, com interrupção da cortical, uma periostose extremamente indefinida, irregular, lamelar mesmo. Por exemplo, se olharem para a imagem da direita no prónio, podem ver as lamelas de periósteo descoladas, tipicamente refletindo a enorme agressividade deste tumor. Na imagem da esquerda vemos também que a massa de tecidos moles está parcialmente calcificada, fazendo ou dando um aspecto como de raios de sol, portanto é esta reação perióstica espiculada, também ela muito típica dos tumores malignos. No caso à esquerda tratava-se de um osteosarcoma, na imagem da direita tratava-se de um sarcoma de Ewing. Quais são, assim, os principais critérios distintivos, para além dos que já referi? A idade do doente é um fator extremamente importante. Os tumores primitivos são, de facto, muito mais frequentes na adolescência, enquanto que na idade adulta teremos que entrar em linha de conta também com a possibilidade de se tratarem de metástases ósseas. E é preciso não esquecer que há determinados tumores que podem dar metástases únicas, nomeadamente muito distais no esqueleto. Acontece, por exemplo, não digo muito frequentemente, mas por vezes com tumores do pulmão ou mesmo com tumores, por exemplo, renais. A sede óssea é, de facto, também fundamental pensar onde se localizam os tumores. Se o tumor tem uma sede epifisária, então as hipóteses diagnósticas principais variam entre o osteoblastoma, o condroblastoma ou o tumor de células gigantes. Se o tumor tem uma sede metafisária, então poderemos pensar no osteosarcoma ou no quisto ósseo neurismático. Portanto, a localização da lesão é, de facto, um dos pontos também muito importantes, saber onde ela se encontra exatamente no raciocínio e no diagnóstico diferencial dos vários tumores. Aqui temos um exemplo de um tumor, de uma pequena massa óssea, no adulto jovem, confinado à epífise. Se repararem, o sinal da região epifisária da tíbia está alterado, é hiperintenso em T2 e hipointenso em T1, o que significa a existência de edema medular. Este é o aspecto típico de um condroblastoma, um tumor benigno de origem cartilagínea, de localização epifisária típica. Portanto, o diagnóstico pode ser colocado com base na observação imagiológica. Com efeito, é necessário, de facto, para além de pensar na idade do doente e na localização, no tipo de matriz tumoral que se observa. E é aqui que a radiologia convencional continua a ser imbatível na demonstração desta matriz, a qual tende a ser osteolítica, portanto, puramente destrutiva no fibrosarcoma, no quisto ósseo neurismático, no tumor de células gigantes, enquanto tende a ser produtora de osso no osteosarcoma, ou então apresenta calcificações de tipo amorfo, nitidamente por produção de tumores de origem cartilagínea, como sucede com os encondromas ou com o condrosarcoma. Aqui temos então o exemplo também de um tumor ósseo ou de uma massa óssea de grandes dimensões a nível da região diafisária do úmero. Este é o caso de um tumor que cursou, ou de uma massa que cursou
com uma fratura patológica e, curiosamente, tem até no seu interior um nível hidroaéreo. Tratava-se de um volumoso quisto ósseo. Na imagem da direita, outro quisto ósseo, com um aspecto até em bolas de sabão. Eu chamaria a atenção, mais uma vez, para o tamanho da lesão, mas para o facto de a lesão estar extremamente bem delimitada. Podemos dizer exatamente onde é que acaba a lesão, devido à presença de uma marginação esclerótica. Isto atesta a benignidade do processo, pese embora se tenha complicado de uma fratura patológica. Dois exemplos de tumores que produzem matriz cartilagínea, aqui a nível do úmero, com as calcificações amorfas na região metafisária, um condrosarcoma, e na imagem da direita, um condrosarcoma também do fémur, com grandes calcificações amorfas que atinge o fémur e os tecidos moles adjacentes. Esta é a imagem que já tinha mostrado previamente do osteosarcoma, apenas agora para compararmos e percebermos bem toda a semiologia radiológica nos cortes de TAC que são aparentes, onde são visíveis a destruição medular, cortical, a interrupção do corte, a grande massa de tecidos moles, a existência desta matriz ossificada correspondendo à periostose espiculada. Deixando os tumores ósseos primitivos, falaríamos agora dos tumores ósseos secundários. Os tumores, ou devemos pensar sempre na possibilidade de metástases ósseas com determinados tumores, em concreto os tumores do pulmão, da tiroide, da mama, do rim e da próstata. São estes os grandes grupos de tumores que têm, de facto, tendência a metastizar para o pulmão. As afecções hematológicas, logicamente, tocam muitas vezes também o osso, como o linfoma e o mieloma múltiplo, e temos que pensar essencialmente nas características radiológicas que nos levam a poder imaginar estarmos perante localizações secundárias. Por um lado, a multiplicidade tumoral. Em geral, um tumor primitivo do osso é único, não é múltiplo. Portanto, lesões múltiplas, em princípio, apontam para um tumor ósseo secundário, quer no contexto de metástases de um tumor noutra localização, quer no contexto, por exemplo, de um linfoma. O segundo ponto, mais uma vez, refere-se à apreciação da matriz tumoral da lesão que estamos a observar. Podemos observar matrizes de tipo osteolítico, portanto, puramente destrutivas, o que é muito frequente ou mais frequente nos casos de tiroide, pulmão e rim. Podemos observar, pelo contrário, metástases que produzem osso, são osteoblásticas. É o caso das metástases do cancro da próstata, do cancro do pâncreas e do estômago, ou, finalmente, podemos ter um grupo de lesões que, efetivamente, produzem metástases de tipo misto, tanto líticas como blásticas, como sucede com a mama, com os tumores do útero ou com os tumores da bexiga. Portanto, a avaliação da matriz tumoral também ajuda, muitas vezes, na descoberta até, inclusivamente, ou na suspeição do que é que se deve fazer a seguir, se estivermos em linha de conta, de facto, para descobrir o tumor primitivo se ainda não o conhecermos. O tempo de latência das metástases, também aqui há um tempo de latência, como é lógico, porque a presença de destruição óssea não é imediata, ou de aposição óssea, e, portanto, de uma forma genérica, a rentabilidade dos exames variam da medicina nuclear para a ressonância, para a TAC e para a radiografia convencional. Não faz, pois, sentido hoje andar a pedir exames completos do esqueleto na tentativa de descobrir ou detectar lesões secundárias, uma vez que, na maior parte das vezes, essas lesões já podem existir e ser demonstradas com outros métodos. A medicina nuclear tem uma lógica vantagem em relação à ressonância magnética, é que a ressonância não é um exame de corpo inteiro, como sucede com os exames cintigráficos, como mais tarde irão ouvir falar. No entanto, devo-vos também dizer que a ressonância hoje está a evoluir cada vez mais para uma técnica onde é possível executar exames de corpo inteiro. Aqui temos então o aspecto de uma lesão osteolítica de grandes dimensões do acetábulo esquerdo. Repare-se que não há marginação esclerótica, a lesão é puramente destrutiva, tratava-se aqui de uma lesão metastática de um cancro da mama. Várias metástases na calote craniana, aqui também diagnosticadas facilmente pela imagem hipertransparente sem marginação esclerótica. Um exemplo à esquerda de metástases mistas, como podemos ver, osteocondensantes e osteolíticas, que levam a zonas de densidade óssea aumentada
cursando com outras áreas de osteólise, e aqui na imagem da direita podemos observar o aspecto de a chamada vértebra de marfim, portanto o envolvimento de um corpo vertebral com esclerose numa situação concretamente de um linfoma ósseo, em que vemos que a sua densidade é totalmente diferente das vértebras supra e infrajacente.